Meus amores, tudo bem com vocês? Louvo a Deus por mais esta grandiosa oportunidade de estarmos aqui compartilhando da graça, do amor e do cuidado do Senhor. Hoje o Espírito Santo colocou em meu coração para trazer para vocês aqui uma palavra rica, uma palavra que edificou muito a minha vida, que me ajudou assim a conquistar grandes coisas que eu alcancei nessa trajetória de caminhada com o Senhor. E foi preciso muita dedicação, foi preciso muita reverência ao Pai e quebrar alguns paradigmas, né, para que eu conseguisse passar por essa etapa e poder falar assim que hoje eu consigo verdadeiramente ter uma conexão com o Senhor. Tudo isso porque eu aprendi. Tudo, gente, hoje é aprendido. A gente precisa nos sentar, nos colocarmos à disposição para ouvir, para aprender. E é por isso que o Senhor, né, com muita sabedoria, com muito amor para com todos nós, Ele deixou a palavra dEle, Ele deixou a Bíblia. Gente, esse livro, ele é simplesmente perfeito. Ele fala de tudo e de todas as coisas. E acredite, uma única palavra, um livro só da Bíblia, um capítulo, ele tem o poder de falar comigo, tem o poder de falar com você várias vezes com outros sentidos. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias em nossas vidas. Então, eu vivi um tempo que eu não sabia o porquê que eu pedia tanto as coisas a Deus e eu não recebia. E eu pedia e eu acreditava naquilo e eu tinha fé e eu trazia vida, né? Eu trazia existência àquilo que eu estava pedindo a Deus, mas eu não recebia. E eu perguntava: Senhor, por que o Senhor não está me ouvindo? Por que o Senhor está fechando os olhos? Por que o Senhor está fechando os ouvidos para mim? E na palavra do Senhor estava lá bem clara. Se eu tivesse tido o cuidado de ler, entender, né, as escrituras do Senhor, eu teria essa resposta e não precisaria passar anos batendo em ponta de faca, como diz a história, né? Dando murro em ponta de faca. Então, lá a palavra é bem clara quando diz: se você pede e não recebe, é porque você pede errado, é porque você pede mal. Então, o grande problema, né, está aí, é que a gente não sabe pedir, a gente pede errado. Na maioria das vezes a gente pede coisas que não foram designadas pra gente, situações que, se nós estivermos totalmente confiáveis na mão do Senhor, Ele não vai fazer aquilo que a gente está pedindo se Ele conhece e se Ele sabe o final de todas as coisas. Então aí está, né, a primeira situação quando nós pedimos alguma coisa ao Pai e Ele não nos atende, Ele não realiza, é porque a gente está pedindo errado. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, é analisar o que é que a gente está pedindo, o que é que eu estou solicitando, isso que eu estou pedindo vai me beneficiar em quê? Vai me ajudar em quê? Isso que eu estou pedindo vai prejudicar outra pessoa, vai prejudicar outras situações? Então Deus não está nesse negócio. Primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar. A segunda coisa que a gente precisa fazer é aprender a nos conectar. Existe uma conexão simples. E o nome dessa conexão é oração. Nas escrituras, né, em vários livros que se a gente for pegar, analisar, a gente vai encontrar lá o Senhor, né, nos admoestando, nos ensinando, né, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Lá em Marcos, em 1 João, em Colossenses, a Bíblia ela é recheada das escrituras que vai nos orientar a um caminho de oração, um caminho de conexão com o Pai. Mas a primeira regra é: a gente precisa saber o que a gente está pedindo. A gente precisa saber qual é a nossa solicitação, né? Jesus, ele foi lindo e perfeito quando ele disse, está lá nas escrituras, né, em 1 João, quando ele fala, pede em meu nome, porque tudo
absolutamente tudo. Ele não fala um terço, ele não fala metade, ele fala tudo que pedirdes em meu nome, assim eu farei, para que o nome do meu Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus, ele tem o prazer de nos atender, ele tem honra, Deus, ele tem pressa, ele tem favor, ele tem graça para nos dar. Só que o erro está em mim, está em você, porque nós somos imediatistas, nós não temos paciência para sentar, para ler, para entender o que o Senhor está falando. Então, o que a gente precisa fazer como regra é entender o que é que eu estou solicitando ao Pai. A segunda regra é de que forma eu estou me direcionando ao Pai. Né? Uma das coisas que eu trouxe assim, da minha jornada foi eu precisava primeiro entender como é que eu vou fazer essa conexão. Né? A primeira coisa que você precisa entender é o que é oração. Primeira coisa, você sabe o que é oração? Se a gente for voltar lá, né, para a língua portuguesa, o que é oração? Oração é toda conexão, né? É uma frase conectada em torno do verbo, né? Então aí a gente vai entender que é uma organização que existe em torno do verbo. Se a gente for trazer o termo oração para a questão religiosa, a gente vai encontrar o quê? Uma conexão, né? Um diálogo, uma ação com o Deus Altíssimo, com o Supremo, com o Pai, né? É a nossa via direta com Ele, é a nossa maneira de nos conectarmos com o Pai. Então, o que é que a gente encontra nessa ligação? A gente encontra a ação, né? É muito lindo, muito lindo. Por quê? Porque toda vez que a gente quer conseguir algo da parte do Senhor, toda vez que a gente quer conquistar algo da parte do Senhor, a gente precisa acionar essa ação. Então, é essa ligação, é essa organização. A gente organiza a nossa ideia, né? A gente centraliza o nosso desejo, a gente organiza, deixa ali tudo bonitinho, e aí a gente entra em ação na oração. A gente se conecta com o Pai e pede ao Pai. Então, eu posso falar para vocês com propriedade que no dia que eu aprendi o que é oração, no dia que eu aprendi a me conectar com o Pai, eu conquistei grandes coisas. Eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês, né, as bênçãos intermináveis que Deus me permitiu através da oração. E uma delas foi cura, né? A cura de minha mãe. Minha mãe, ela tinha uma enfermidade no pé durante anos. Ela foi para todos os especialistas que você pensar em especialista, eu levei minha mãe. E todos eles não conseguiam identificar a causa. Todos eles, nenhum deles conseguiu identificar a causa. Apenas um especialista muito bom, muito renomado, que nós procuramos, ele passou uma medicação e ele disse que a causa era hereditária, era genética e que não tinha cura. Que aquilo ali ia acontecer uma deformidade com o tempo e que, infelizmente, ela ia ter que conviver, né? Era praticamente assim, uma ferida mesmo, aberta, e aí ela ficava sempre passando a pomada, creme, durante muito tempo, e aí aquilo não parava, aquilo não cessava, e ela tinha vergonha, ela já se sentia constrangida em sair com sandalinha aberta, então ela estava sempre com o sapatinho fechado, sempre colocando uma medicação, e Deus, ele me orientou, ele me designou para entrar com um propósito de oração. E aí eu entrei com esse propósito, minha família entrou com um propósito, um casal de amigos também, louvo a Deus pela vida de Antônio e de Angélica, e graças a Deus a minha mãe foi curada através da oração. Algo que os médicos tinham identificado que não tinha cura. Então, assim, acredite,
Seja qual for a limitação, seja qual for a enfermidade, seja qual for o teu problema. Se você quer conseguir conexão com o Pai, se você quer respostas, se você quer conquistar o coração de Deus, se você quer alcançar sonhos, se você quer alcançar sonhos, você precisa realizar a oração. Você precisa tomar uma ação. Essa ação vai te levar a lugares extremamente altos, que você não pensa, você não imagina, nem passou pela sua cabeça, você vai conseguir alcançar. Porque quando a gente ora, que a gente é grato, que a gente se rende aos pés do Senhor, que a gente se entrega, a gente fala: Senhor, de mim eu não consigo mais. De mim eu não tenho mais condições, eu não tenho mais possibilidades. O Senhor aí entra e fala: eu consigo, eu posso, eu curo, eu sou o mesmo de ontem, o mesmo de ontem é o mesmo que faz hoje, é o mesmo que vai continuar fazendo amanhã. Só que você precisa confiar, você precisa pedir com fé, confiar na palavra, confiar em Deus. Você não pode duvidar, você não pode desacreditar, você precisa confiar exatamente desta forma que eu estou te falando. Confia tão somente no Senhor, porque Ele fará grandes coisas na sua vida. O segredo está na oração. Se dedique à oração. Se conecte com o Pai. A primeira coisa que você tem que fazer pela manhã, além de agradecer, é a fazer a oração. A sua ligação com o Pai logo pela manhã, quando os ponteiros se cruzam, meio-dia e à noite, você precisa se conectar com o Pai. Então, meus amores, eu desejo para vocês que vocês tenham uma vida no altar de oração, que vocês consigam alcançar grandes coisas para a vida de vocês e que o Senhor possa assim abençoar e te levantar com força, com fé e com coragem para falar com Ele todos os dias e alcançar o desejo do seu coração. Deus abençoe.